Luar Peregrino. Wilson Frungilo Jr. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. Pois tome e, por favor, leia-o com atenção. A senhora verá na introdução desse livro que as matérias contidas nos evangelhos dividem-se em 5 partes: os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. E diz aqui que se as 4 primeiras partes foram objeto de muitas controvérsias, a 5ª manteve-se inatacável porque é a essência dos ensinamentos de Jesus e eleva o homem a regras de conduta. E como a leitura do Evangelho é, para muitos, ininteligível, Allan Kardec compilou explicações de vários e diferentes espíritos, também de diferentes partes do mundo e por intermédio de médiuns distintos, o que torna a obra por demais aceita, já que não saíram essas instruções de uma mesma fonte e, sim, de diversas. Vou ler com muita atenção, mas o que pretende fazer agora? Ainda não sei e como não sei para onde ir, tentarei arranjar um emprego na cidade, pelo menos para poder me sustentar. Mas você não tem documentos, não? Devo tê-los perdido quando ocorreu o acidente. Meu marido está pensando em lhe arrumar um serviço na distribuidora. O que pensa? Meu Deus, ficaria muito grato. Bom dia, cumprimenta Clovis, aproximando-se e beijando a esposa. Dormiu bem, Luar? Não deve ter tido muito conforto aí. Dormi muito bem, sim. Estava cansado. Eu disse a ele de sua pretensão em lhe arrumar um serviço na distribuidora. Oh, sim. É lógico que será um pequeno trabalho e nem poderei registrá-lo como empregado enquanto não tiver documentos, mas é o que posso fazer no momento para ajudá-lo. Fico-lhe muito grato, Clovis. Vocês estão sendo muito bondosos para comigo. Não precisa agradecer Luar, não posso deixá-lo à mercê da sorte. Poderá começar agora mesmo e vou providenciar para que durma lá no barracão. Mais uma vez tenho que agradecer. Está bem. Vamos até lá? Vamos, sim. Luar e Clovis entram no automóvel e partem em direção ao trabalho. No caminho, Luar revela a Clovis o que imagina ter-lhe acontecido quanto ao desastre, pelo que ouvira na enfermaria do hospital. Conta-lhe, também, que acabou fugindo com medo de que algo lhe acontecesse e também a respeito dos assaltantes. Meu Deus, quanta coisa lhe aconteceu nos últimos dias! Mas foi muito bom ter me contado tudo isso, Luar, porque teremos que ficar atentos quanto a estranhos na cidade. Você pode estar correndo risco de vida. Só tenho medo de expor você a esse perigo também. Não se preocupe com isso. Somente irão encontrá-lo se vierem dar aqui nesta cidade e como o caminhão deve ter sido abandonado naquela outra e o motorista fugido, certamente pensarão que você possa ter ido ao encontro dele. Chegando no barracão, Clovis apresenta Luar a um de seus empregados e passa a lhe explicar o que terá que fazer. Luar, agora vou ter que fazer uma pequena viagem. Fique com estas chaves do barracão. À hora do almoço, o Nelson vai sair para almoçar. Daí, você fecha estas portas e vai até a pensão da esquina. Vou passar lá agora e deixar combinado que você irá fazer suas refeições lá, certo? Depois acertaremos isso junto com o seu pagamento. Mais uma vez, nem sei como lhe agradecer, Clovis. Por enquanto, Deus lhe pague. Outra coisa, procure trabalhar aqui dentro e não se exponha muito. Quando chegar alguém, deixe que o Nelson atenda. Certo, Nelson? Fique tranquilo, seu Clovis. Então, até mais tarde. Até mais tarde e boa viagem, diz Luar. Obrigado. Clovis sai e Luar concentra-se em seu trabalho. O dia passa rápido. Luar almoça na pensão como fora combinado e já são perto de 5 horas da tarde quando Clovis chega de volta. E então, Luar, tudo em ordem com o serviço. Já o terminei. Muito bem, vou só ultimar alguns apontamentos no pedidos e já vamos para casa. Vou também? Não vou dormir aqui? Hoje ainda não. Não deu tempo para providenciar um colchão para você. Amanhã vou ver isso. Mas eu posso dormir sobre alguns papelões, Clovis. Prefiro que durma em meu caminhão, mais uma vez. Não se preocupe. Está bem, então. Iremos daqui a alguns minutos. Se quiser tomar um banho antes de ir, já que trouxe uma roupa para trocar. Vou, sim, Clovis.
Aproveitarei esse tempo para banhar-me. Clovis faz seu serviço enquanto Luar toma um banho. Em pouco tempo, ambos já se encontram prontos para irem para a casa de Clovis. Lá chegando, o moço é convidado a jantar com o casal e depois dirige-se até o caminhão para dormir, o que consegue rapidamente haja vista o cansaço pelo trabalho executado. Luar encontra-se mais esperançoso nesse momento. No dia seguinte, levanta-se cedo e fica aguardando Clovis, mas mais de 1 hora se passa além do combinado. Já são quase 8 da manhã e nem ele, nem sua esposa aparecem. Começa a ficar preocupado, até que Alice vem até ele. Luar, venha cá, você precisa me ajudar. Clovis está com dor nos rins novamente. Deve ser uma nova pedra. Já é a 4ª vez. Dizendo isso, retorna para casa e Luar a acompanha. Assim que entram no quarto, Luar se depara com uma cena bastante estranha. No início não dá para entender o que está acontecendo. Vê Clovis de joelhos diante de uma cômoda com as mãos postas como se estivesse rezando e é exatamente o que está fazendo, apesar de que seu corpo parece um pouco tombado para um lado. E ele reza em voz alta, na verdade, está prometendo alguma coisa para um santo de louça que se encontra em cima da cômoda. Pois eu lhe prometo, meu bom santo, que se me ajudar a alcançar essa graça ficarei 1 mês sem ingerir qualquer tipo de doce, nada com açúcar. Mas, por favor, seja rápido, pois esta dor no rim está muito forte. Por favor, me ajude. Vou ao médico agora de manhã e penso que ele irá querer extrair a pedra, através de uma cirurgia, e eu não quero. Já passei por isso uma vez e sei que ele fará com que eu permaneça muitos dias sem poder trabalhar. E, então, homem, melhorou um pouco a dor? Pergunta-lhe Alice. Ainda está doendo bastante, mas estou fazendo uma promessa. O santo vai ajudá-lo, querido. Você vai ver, diz a mulher a fim de animar o marido. Conseguiu falar com o médico e ele vai me atender daqui a pouco em seu consultório. Você consegue dirigir? Creio que sim, pelo menos para chegar até a farmácia. Vou tomar uma injeção para acalmar a dor. Depois vou até o consultório do Dr. Passos. Pegou dinheiro na gaveta? Peguei o suficiente para o analgésico. O convênio irá pagar a consulta. Gostaria que você fosse com ele, Luar. Você sabe dirigir? Penso que sim. Sei, sim. Então, vem comigo, Luar. Se eu tiver algum problema, você dirige. Vamos. Clovis despede-se da esposa e caminha vagarosamente em direção ao carro. Dirige devagar e estaciona a 1 quarteirão de distância da farmácia, pois alguns carros estavam estacionados ali. Luar o auxilia a descer e o ajuda a caminhar até lá. Já estão quase chegando quando são abordados por um velhinho de cerca de 80 e poucos anos que roga, aflito, a Clovis. Por favor, meu senhor, me perdoe se interrompo o seu caminho, mas é que minha esposa está muito doente e não tenho dinheiro suficiente para lhe comprar o remédio. O senhor não poderia colaborar com algum trocado? Clovis apalpa os bolsos, abre a carteira, mas não encontra nenhuma moeda. Infelizmente, meu velho, não tenho nenhum no momento. Só tenho a quantia exata para pagar uma injeção. Quem sabe, um outro dia? Oh, meu Deus, o que farei? Minha esposa precisa muito desse remédio. Se ela não tomá-lo, sua pressão sanguínea pode subir. Seu caso é muito delicado e perigoso. Luar percebe o desespero do velho que, com os olhos lacrimejantes, olha para um lado e para outro como se estivesse perdido. E é dessa maneira atabalhoada que se despede deles e, vagarosamente, continua o seu caminho. Luar deixara seus poucos trocados na mochila, no caminhão, na casa de Clovis. Pobre homem, pensa bastante sensibilizado com a situação difícil do velhinho, olhando o esforço com que ele caminha, pedindo auxílio a várias pessoas que, num gesto de descaso lhe negam a ajuda ou, nem mesmo, lhe dão atenção. Percebe que muitos desses transeuntes, pela maneira com que se vestem, teriam condições de auxiliá-lo e sente enorme tristeza por não ter condições de, naquele momento, fazer alguma coisa. Encontra-se parado, amparando Clovis, que não vê a hora de tomar a injeção. Luar percebe pela fisionomia de Clovis que ele, com toda aquela dor, nem prestou muita atenção no velho.
Vamos, Luar, preciso tomar logo essa injeção, diz, continuando a caminhar em direção à farmácia. E aí, Clovis? Pergunta-lhe Luís, o farmacêutico. Outra pedra? Penso que sim e estou com muita dor. Gostaria de tomar uma injeção. Nem sei se é uma pedra. Vou ao médico hoje. Aguarde só um pouco. Tenho que fazer uma aplicação numa senhora que está lá dentro e já o atendo. Um momento só. Volto rápido. Por sua palidez, imagino que deva estar com muita dor. E estou mesmo. Eu já volto. Clovis senta-se numa cadeira e Luar encaminha-se, então, até a porta da farmácia, ficando a observar o movimento na rua que, nesse momento, já se encontra mais intenso, pois a farmácia localiza-se na rua principal da cidade e, nesse horário, as pessoas estão se dirigindo para o serviço e qual não é sua surpresa quando vê novamente o velho que caminhando pela calçada, continua a suplicar ajuda. Oh, meu Deus, pensa, esse homem ainda não deve ter conseguido nada. Quando o velhinho passa defronte dele, não resiste e o chama, meu bom velho já conseguiu algum dinheiro. O homem parece-lhe agora mais desesperado ainda e lágrimas já lhe escorrem pelos olhos. Em suas mãos, um lenço com o qual tenta enxugá-las. Nada, meu senhor. Quanto custa esse remédio? Pergunta Luar, ao mesmo tempo em que chama por Clovis e lhe explica a situação do homem. Clovis tira o dinheiro que tem no bolso e confere o seu valor. O velhinho diz o que necessita. Apanhei pouco dinheiro, Luar. O que tenho aqui dá exatamente para comprar o medicamento que ele precisa para a esposa, mas tenho que pagar a injeção que vou tomar e não tenho conta nesta farmácia. Aliás, nunca fui de não pagar o que compro. Pago tudo à vista e não gostaria de ficar devendo para este farmacêutico. O senhor vai me ajudar? Pergunta-lhe o velho, entre ansioso e rogativo. Luar, então, intervém. Você quer sarar Clovis? É lógico que quero. Então, faça um sacrifício por este velho necessitado. Mas e a minha injeção? Estou com muita dor. Não dá para aguentar? Dói muito, Luar. O velho precisa mais que você. Oh, meu Deus! Vamos, Clovis, um sacrifício. Garanto que o santo vai gostar muito mais do que se você ficar sem comer doces por um mês. Mas, Clovis, enxugue as lágrimas desse pobre velhinho e tenho certeza de que Deus o ajudará a enxugar as suas. Clovis permanece por alguns segundos em silêncio. De repente, impulsivamente entrega todo o dinheiro ao homem. Tome, é tudo o que tenho no momento. Dá para comprar o seu remédio. Oh, muito obrigado, meu amigo. Que Deus lhe dê em dobro. Muito obrigado. Vou comprar agora mesmo e voltar para casa, agradece o homem, muito eufórico e só não consegue beijar a mão de Clovis porque este a retira. Deixe-me beijar-lhe as mãos, por favor, não sabe o bem que está fazendo a mim e a minha pobre mulher. Não há necessidade disso. Vai comprar o seu remédio e que Deus o acompanhe. Ai, que dor! Dizendo isso, Clovis se afasta, arrastando Luar com ele, caminhando com dificuldade. Nesse momento a dor parece ter aumentado de intensidade. Como dói, choraminga consigo mesmo. Será que vou conseguir chegar até o consultório? Ué, cadê o Clovis? Pergunta em voz alta o farmacêutico ao voltar para o recinto da farmácia. Ele foi embora, responde o velho. Deu-me este dinheiro para comprar o remédio para minha mulher e partiu. Sabe se ele deu todo o dinheiro que tinha? Deu, sim. Só o Clovis, mesmo, para fazer isso. Diz o farmacêutico. Estava com dor no rim e iria tomar uma injeção. Poderia ter pedido para que a aplicasse e me pagaria num outro dia. Esse homem tem um grande coração, meu velho, mas é muito orgulhoso e não quer ficar devendo favor para ninguém. Tem, sim. E ele disse, mesmo, que precisava tomar uma injeção. Sim, estava aqui fora me esperando. E ele devia estar com muita dor no rim. Sim, deve ter uma pedra. Vou orar muito por ele. Eu e minha mulher. O velho é, então, atendido pelo farmacêutico, saindo, logo em seguida para a rua, em direção à sua casa. No caminho vai pensando no que Clovis lhe fez e o sacrifício que esse seu ato de bondade deve estar lhe custando. Meu Deus, roga o velho, por favor, ajude esse homem tão bom.
Por favor, ajude-o com esse seu problema de saúde. Ajude-o, meu bom Deus. Infelizmente, Clovis, teremos que submetê-lo a uma cirurgia, informa-lhe o médico, após examinar uma radiografia que tirara na própria clínica depois de muitas horas de espera. A dor está insuportável, tendo em vista o grande esforço que fizera para ficar sentado. Mesmo assim, mantém-se firme. Penso que não tenho escolha, não é, doutor? Não temos alternativa, por causa da localização da pedra. Dificilmente conseguirá ser expelida naturalmente. E quando poderá operar-me? Somente depois de amanhã. Tenho outras cirurgias marcadas. E o que devo fazer? Vou dar-lhe um pedido de internação para que leve até o hospital, amanhã por volta das 18 horas. Será internado e devidamente preparado para a cirurgia. Vou lhe dar também uma receita para que tome uma injeção contra a dor. Percebo que deve estar sofrendo muito. Estou, sim, doutor. Muito bem, vá para casa agora e até depois de amanhã. Até lá, então, doutor. E não se preocupe, tudo correrá bem. E terei que ficar muitos dias internado? Pergunta, preocupado. Alguns dias. Tudo dependerá de seu restabelecimento. Já é noite e Clovis, a esposa e Luar já estão dormindo. Naquela manhã, após apanhar o dinheiro em sua casa, Clovis havia tomado a injeção receitada e sua dor havia se amainado. Luar, por sua vez, desprendido do corpo físico, encontra-se com Cláudia e mais 2 espíritos que a acompanham. Você foi muito eficiente, hoje, Luar. Conseguiu tocar o coração de Clovis para que ele fizesse aquele sacrifício e isso vai ser muito bom para ele. Ele é um homem bom, Cláudia. Apenas dei-lhe um empurrãozinho. Venha comigo, Luar. Vamos até uma casa aqui perto. Quero lhe mostrar uma coisa. Luar a acompanha, enquanto os outros 2 espíritos ficam na casa de Clovis. Em pouco tempo, Cláudia e Luar encontram-se no interior de uma casa muito pobre. No quarto da casa, Luar reconhece o velho que, sentado na beirada de sua cama, fala com sua esposa, que se encontra deitada. Ele está com as mãos dela entre as suas. Sente-se um pouco aqui ao meu lado, minha velha, pede o velhinho. Vamos rezar por aquele homem. Vamos pedir a Jesus que o ampare. Ele é um homem muito bom. Tenho certeza de que se pedirmos com muita devoção, através da oração, ele será auxiliado. Tenho certeza de que até poderá curar-se. Vamos rezar por ele a noite toda, meu velho, diz a mulher. Luar fica emocionado com o que vê e retornam para a casa de Clovis a tempo de ver os outros 2 espíritos, médicos desencarnados, que, postados ao lado da cama de Clovis, lhe ministram passes na região do rim doente. Mais um pouco e a pedra poderá ser expelida, Cláudia, e Clovis não precisará passar pelo constrangimento cirúrgico. Sim, René, ele fez por merecer. Infelizmente não nos faltou a instrumentação necessária. Verdade, sabia que daria certo, bastou que lhe colocássemos a oportunidade no momento exato. Se todas as pessoas conseguissem perceber que assim como solicitamos favores ao alto, seja através de orações a Deus, a Jesus ou, como no caso de Clovis, a um santo de sua devoção, muitas outras assim também o fazem. Certo, e para que possam ser auxiliadas, na maioria das vezes, a espiritualidade maior lhes coloca à frente pessoas que possam ajudá-las. Como foi o caso daquele velho que foi colocado à frente de Clovis para que este o auxiliasse. Bastou interessar-se pelo seu problema, aliás, um problema de saúde como o seu próprio. E graças a Luar que fê-lo pensar sobre o problema. Eu não fiz nada. Nada teria acontecido se Clovis não tivesse o grande coração que tem. Sim, e isso foi o suficiente para que ele nos fornecesse o instrumental necessário para auxiliá-lo a expelir essa pedra que tanta dor lhe causa. As pessoas precisam aprender que o amor ao próximo é o maior remédio para os próprios males, porque os emissários de Jesus dele necessitam para operar milagres, esclarece Cláudia a Luar. Nesse momento, Clovis desperta e dirige-se até o banheiro. Alguns minutos se passam e, de repente, Alice, Alice, corra aqui, grita o homem para a mulher que, assustada, levanta-se e vai ao encontro do marido. O que foi, Clovis? O que aconteceu? Espelhe Alice, espelhe a pedra, veja.
Responde, mostrando o pequeno, mas pontiagudo cálculo, que tanta dor lhe causava. Não preciso mais ser operado, Alice. Meu bom santo me ajudou. Meu bom santo me ajudou. Bem, vamos agora, Carlos. Clovis está bem. Graças a toda a energia doada pelo casal de velhos. Veja o que pode realizar um ato caridoso. Como Jesus nos ensinou, colhemos conforme semeamos. Dizendo isso, Carlos e René, dois espíritos encarregados de auxiliar o pobre velhinho, se afastam a fim de atender a outros pedidos, deixando Cláudia com Luar. Vou acordar Luar para lhe contar, Alice. Ora, Clovis, não acordar o rapaz por causa disso. Vou, sim, mulher. Tenho certeza de que ele me ajudou muito nisso. Ajudou você? O que foi que ele fez? Ele me ensinou uma promessa milagrosa. Promessa milagrosa? Que promessa é essa, Clovis? O homem corre para a garagem e acorda Luar. Meu amigo, você não vai acreditar. Diz, emocionado. Ei, vocês podem me dizer que promessa milagrosa é essa? Pergunta Alice que vem atrás do marido e o vê abraçado a Luar, numa alegria sem tamanho. Clovis conta, então, o que acontecera naquela manhã quando Luar lhe pedira que ajudasse o velhinho e o que lhe dissera a respeito de promessas. E ele tem toda a razão, Clovis, porque você sempre tem recebido muita ajuda nos momentos mais difíceis e, pode ter certeza, tudo porque você é um homem muito bom. Pode crer. Eu não sou bom, não. O que não gosto é de ver pessoas passando dificuldades perto de mim. E é por isso que estou aqui hoje, Clovis, alimentado e tendo onde dormir. Você me acolheu, sem nem ao menos querer saber quem eu era. Na verdade, poderia estar mentindo para você. Pois eu já lhe disse que consigo ver quando uma pessoa é boa e merece minha ajuda e meu sacrifício. Mas Luar tem razão, Clovis, existem pessoas que não pensam nos outros. Só em si mesmas e não sabem reconhecer quando são auxiliadas por Deus. Veja o caso de meu Lucas. Não pensou no sofrimento do próximo quando enganou todas aquelas pessoas. Isso é verdade, mas seu irmão é moço ainda e vai aprender. Verá que quando sair da prisão e nós lhe dermos um apoio, ele vai se modificar. Se Deus quiser. Graças a Deus já se encontra bastante diferente depois que abraçou aquela religião lá na cadeia e tornou-se amigo do pastor. O irmão da senhora encontra-se preso, Dona Alice. Sim, ele deu um golpe nas pessoas da cidade. Ficou devendo para todo o mundo e fugiu. Pouco tempo depois, foi encontrado e hoje se encontra numa cadeia de uma cidade vizinha. Clovis se sacrificou durante muitos anos para pagar a sua dívida e limpar o seu nome. Você pagou as dívidas dele, Clovis. Paguei até o último centavo. Não disse que Clovis é um homem muito bom. Eu não poderia permitir que Alice continuasse a sofrer humilhações pela dívida do irmão. Você está certo. E quando ele sai da prisão? Dentro de 1 ano, responde Alice. Vou ver se consigo um emprego para ele numa outra cidade, promete Clovis. Por falar nisso, amanhã é dia de visitas, Clovis. É sim, teremos de ir até lá. E temos que passar na casa de seu Medeiros e deixar alguns vidros de remédio para ele. Também temos que apanhar seu Arnaldo. Ele irá conosco até a penitenciária. Os remédios já estão separados. Sabe Luar, trabalho distribuindo diversos tipos de mercadoria. Possuo alguns vendedores na região e trabalho também com equipamento hospitalar para clínicas particulares. Sim. E como tenho contato com alguns médicos, sempre que possível, eles me arrumam algumas amostras grátis que eu dou para o senhor Medeiros. Medeiros é proprietário de uma farmácia num bairro pobre dessa cidade em que Lucas está preso. Fiquei conhecendo este senhor lá na prisão. Ele tem um filho que é carcereiro. Mas esse homem, o Medeiros, como já disse, possui uma farmácia num bairro bem carente da periferia. E ele, além de vender os remédios tradicionais, também receita uns tipos de chá que ele mesmo faz e distribui de graça para os mais necessitados que se encontram doentes. E se quer saber mais, muitos desses chás têm curado muita gente. É um homem muito bom porque um pobre necessita de algum remédio alopático, ele acaba dando de graça. Na verdade, Medeiros ganha, com sua farmácia, apenas o suficiente para sobreviver.
E, quando posso, procuro arrumar alguns vidros de remédio para doar a ele e algum dinheiro também, a fim de subsidiar a compra de outros medicamentos para que não arque sozinho com toda essa despesa. E pode ter absoluta certeza de que ele utiliza esse dinheiro apenas com remédios para os pobres. Toda vez que vamos lá, ele nos presta contas do uso desses remédios e do dinheiro, relacionando o nome do produto e o nome e endereço do doente para que, se for preciso, tenhamos meios de confirmar o gasto. É um homem muito bom, mesmo. Um espírito muito elevado e de grande desprendimento. Bem, agora, vamos deixar Luar dormir, Clovis. Ainda é madrugada. Tudo bem. Então, boa noite, Luar. Boa noite e até amanhã. Capítulo 15. No dia seguinte, no barracão. Você não vai começar a trabalhar já, Luar, pois primeiro, quero que me acompanhe até uma propriedade rural, um pequeno sítio que possuo a 5 quilômetros daqui. Preciso verificar umas pendências lá e, no caminho, gostaria que me explicasse alguma coisa a respeito dessa sua religião. Tudo bem? Será um prazer, Clovis, e fico muito contente em vê-lo interessado na doutrina espírita. Pode crer que se um dia chegar a abraçá-la, será muito mais feliz do que, tenho certeza, já seja. O senhor conhece um motorista de nome Orlando Nunes. Ele estava vindo para cá e deve ter chegado na segunda, à noite, pergunta o detetive particular Alcides a um frentista de um posto de gasolina, logo à entrada da cidade. Alcides, desde segunda-feira à noite, vem procurando localizar o caminhão de Orlando, sem sucesso. Chegara a ficar com o carro estacionado na entrada da cidade e vasculhara por todos os lados. Já é quinta-feira e faz uma nova investida num posto de gasolina onde um jovem frentista, que trabalhara na noite de segunda, retorna de uma viagem. Seu caminhão tem a cor vermelha com uma faixa branca por toda a sua extensão e no para-choque tem a inscrição, Deus me guie. Conheço-o de vista. Pelo menos, uma vez a cada 15 dias, ele abastece aqui, geralmente às quartas-feiras. Deveria ter vindo ontem. Talvez venha hoje. Pelas informações que Alcides colhera na capital, o destino do motorista Orlando era essa mesma cidade em que Luar se encontra. Vou esperar mais um pouco por aqui. Quem sabe, se o vir, poderia me avisar. Este é o número de meu telefone celular. Tome este dinheiro para você e, se me avisar, lhe darei outro tanto. Mas gostaria que não contasse ao Orlando sobre isso. Quero lhe fazer uma surpresa. Muito obrigado, senhor. Na verdade, estou procurando um rapaz de 30 anos, chamado Lelis e que deve estar carregando uma mochila. Pode estar trajando uma calça, jeans, e calça botina diferente, dessas de fazer caminhada, sabe? Veja, tenho uma fotografia dele comigo. O rapaz examina a fotografia e diz: não reparei em seu rosto, mas vi alguém parecido com esse aí da fotografia e usando calça, jeans, e com uma mochila nas costas, mas não foi com esse tal de Orlando que ele estava. Por que diz isso? Porque segunda-feira à noite parou aqui no posto o senhor Clovis e, junto dele, estava um rapaz com essa descrição que o senhor está me dando. O rosto é bem parecido. E quem é esse Clovis? É um representante comercial. Trabalha com medicamentos. Poderia me informar o seu endereço? É aqui perto, informa, indicando como chegar até lá. Muito obrigado pela informação. Tome mais este dinheiro e, não se esqueça, se vir Orlando chegar aqui, me avise. Pode deixar e obrigado pela gorjeta. O detetive Alcides dirige-se, então, até o barracão de Clovis. Meu Deus, será que vou encontrá-lo? Deixe-me olhar a fotografia do rapaz. Tomara que sim. Pobre Dr. Milton. Como deve estar sofrendo, ele e Dona Lídia. Mas por que será que Lelis fugiu do hospital? E esse atropelamento? A polícia desconfia que tenha sido uma tentativa de homicídio. Mas quem poderia querer matar o rapaz? Um moço tão bom. Pelo que sei, só tem amigos. Aliás, todos são bons naquela família. Dr. Milton, Lídia, Mirtes e Paulo. Bem, Paulo. Será? Paulo sempre me pareceu um sujeito meio ambicioso. Lembro-me de uma conversa que tive com ele quando estava a serviço do Dr. Milton, em que, na frente do sogro, tecia comentários nada elegantes a respeito do cunhado.
Realmente, pareceu-me um tanto hostil com relação ao rapaz, o que me surpreendeu muito, tendo em vista a boa índole e a esmerada educação do irmão de sua mulher. Ganancioso. Sim, um homem ganancioso e, parece-me, disposto a qualquer tipo de atitude se com isso puder atender aos seus desejos de poder. Alcides estaciona o automóvel defronte do barracão de Clovis, sem notar que um carro estaciona também a cerca de uns 100 metros de distância. É Romildo, o homem que, incumbido por Paulo, vem seguindo-lhe os passos. Sim, Dr. Paulo, fala Romildo no telefone celular. Ele está bem à minha frente. Está com o carro estacionado defronte de um barracão. Está descendo e se dirigindo para lá. Sim, vou ficar de olhos bem abertos. Não se preocupe, eliminá-lo. Pode deixar. Sim, até mais. Entro em contato. Romildo desliga o telefone e dirige o automóvel lentamente até onde Alcides entrou. Estaciona e desce, dirigindo-se também ao barracão. Aproxima-se da porta, escondendo-se atrás da parede para ouvir o que se fala lá dentro. Não conheço este rapaz. Nunca o vi antes, mente o funcionário, assim instruído por Clovis. E o Sr. Clovis, vai demorar a voltar? Creio que somente à tardezinha, mente, ainda, Nelson. Vou aguardá-lo. Preciso muito falar com ele. O senhor fique à vontade. Quer dizer, terá que esperar lá fora, pois tenho que sair e vou fechar a porta do barracão. Eu aguardo lá fora. Romildo, disfarçadamente, atravessa novamente a rua e, ligando o motor de seu veículo, avança uma quadra e estaciona a fim de vigiar os passos de Alcides. O empregado de Clovis sai, fecha a porta do barracão e, subindo em uma bicicleta, parte por uma estrada de terra, em direção ao sítio, para avisar o patrão. O que aconteceu, Nelson? Pergunta Clovis ao seu funcionário quando vê chegar de bicicleta e bastante ansioso. Esteve um homem lá no barracão, perguntando por Luar. Tinha uma fotografia com ele. E o que você respondeu? Disse que nunca o havia visto antes. Não foi seguido, Nelson? Não, senhor. Tem certeza? Absoluta. Muito bem, vou até lá. Penso que deve ficar por aqui, Luar. Mas e se for alguém de minha família que está me procurando? Ficarei sabendo. Vou conversar com o homem. Mas não será perigoso se for quem atentou contra minha vida. Não se preocupe. Se perceber que não é nenhum conhecido seu, digo que o moço, a quem dei carona, partiu hoje de manhã e que não sei para onde foi e nem sei quem é. Fique aqui até o anoitecer. Depois virei buscá-lo. Dizendo isso, Clovis volta para a cidade. Capítulo 16. E o rapaz estava tranquilo? Pergunta Romildo a Clovis. Sabe, ele sofreu um acidente e perdeu a memória. Seus familiares estão muito preocupados. Sou detetive particular, contratado pelo seu pai e consegui chegar até aqui, mente o homem, após mostrar uma fotografia do rapaz. Clovis não sabe o que fazer. Mentira que Luar partira e agora passa por terrível dilema. E se, realmente, for verdade que o homem à sua frente é um detetive contratado pela família para encontrar o rapaz? Mas e se não for e tiver algo a ver com o atentado? Nesse momento, chega Nelson que demorara mais, pois viera de bicicleta e ainda parara em sua casa, mas há tempo de ouvir as últimas palavras de Romildo. Age rápido, chamando Clovis até uma sala ao lado. Um momento só, meu senhor. Já volto, pede Clovis a Romildo. Clovis encaminha-se para o outro cômodo, procurando falar com naturalidade e bom tom. E, então, Nelson, entregou a encomenda. Nelson, por sua vez, responde enquanto escreve uma frase num papel. Entreguei seu Clovis, mas seu Esteves disse que a nota fiscal está errada. Dê uma olhada. Na verdade, Nelson mostra o que escrevera no papel. Esse não foi o homem que esteve aqui hoje de manhã. A nota está errada mesmo. Foi trocada com outra. Eu já vou consertar, Nelson. Depois você leva a correta para o seu Esteves. Deixe-me terminar de conversar com o senhor lá fora. Dizendo isso, volta ao balcão de atendimento e diz a Romildo, mas que tragédia, hein? Quando eu poderia imaginar que aquele rapaz, tão cheio de saúde, havia sofrido um acidente e perdido a memória? Ele não me falou nada.
Aliás, esteve em silêncio por todo o tempo. Bem, de qualquer forma, muito obrigado. Já vou indo. Olha, se o senhor me deixar o número do telefone de seus familiares, posso entrar em contato, se souber de alguma coisa. Pode ser que o moço passe novamente por essa cidade. Não creio nisso. Passar bem, diz Romildo, saindo rapidamente do barracão. Clovis espera que ele parta com o carro e corre para outra sala. Sorte você ter chegado e visto o homem, Nelson. Não sabia o que fazer e quase o levei até o sítio. Esse homem não estava com boas intenções, não. Estivesse realmente interessado em encontrar Luar, teria me deixado o número do telefone dos familiares dele. Tem alguma coisa errada nisso tudo. Mas e o outro Nelson? Eu não sei. Quando saí daqui, ele ficara dentro do seu carro, estacionado aqui à frente. Que mistério! Mais tarde, Clovis, após rápida visita ao cunhado preso, na cidade vizinha, retorna ao sítio, juntamente com Nelson, para buscar Luar, tomando todo o cuidado para não ser seguido. E então, Clovis, o homem conta tudo o que aconteceu. Se pudéssemos prender essa pessoa e entregá-la à polícia, ela poderia contar tudo o que sabe a meu respeito. Também acho, mas o que eu podia fazer? Nada, não. O senhor agiu corretamente, não se arriscando. Agora, Luar, penso que você deve permanecer por um tempo escondido até que tenhamos certeza de que não corre mais perigo. E se formos até a polícia e Luar contar-lhes tudo o que sabe? Pergunta Nelson. Receio que me mandem para algum hospital novamente e que encontrem meus familiares antes de mim. Não estou entendendo, Luar. Acho que Nelson tem toda a razão. Não seria o melhor caminho. O hospital deve ter informações de seus familiares. E quem estaria interessado em minha morte? Não poderia ser algum membro de minha própria família. Perdi a memória, mas não perdi o raciocínio. Tenho certeza, pelas vestes que trajo e pelo conhecimento que tenho das coisas, que devo pertencer a uma família muito rica. Mas e se conversássemos com o diretor do hospital particularmente, e lhe explicassemos o que pode estar lhe acontecendo? Não sei o nome do hospital em que estava. E nem se o visse, não poderia me lembrar. Não olhei para trás quando fugi dele. Estava muito assustado e não reparei nada. Nem sei se era, mesmo, um hospital desses grandes. Parecia-me mais uma clínica particular. Meu Deus, existe uma infinidade de clínicas e hospitais na capital. Mas nem do lugar em que se encontrou com o velho Raul e com o motorista daquele caminhão. Também não tenho a mínima ideia. Além do mais, dormi assim que me sentei na cabine do veículo e não vi nem o trajeto que Orlando fez para sair da cidade. Bem, vamos para a minha casa. Já conversei com minha mulher e ela é de opinião que o hospedemos por algum tempo até que tudo se esfrie. Vocês estão sendo muito bons para comigo, Clovis, e não tenho palavras para lhes agradecer. Sabe, Luar, certa feita, li uma frase muito profunda que dizia: feliz daquele que diz não ter palavras para agradecer, porque isso é sinal de muita humildade e a humildade e a felicidade caminham juntas. Naquela noite, Luar também dorme na casa de Clovis, que montara uma cama provisória na garagem para ele. No dia seguinte, de manhã, os três tomam café na cozinha. E se colocássemos uma fotografia de Luar nos maiores jornais da capital, explicando a sua situação? Por certo, alguém o reconheceria e entraria em contato conosco. Já pensei nisso, Alice, diz Clovis, mas acho não ser o caminho mais adequado. Aqueles que estão interessados na morte dele poderão ver também e, desculpe-me meu amigo, mas como você mesmo já disse, pode ser que seja alguém de sua própria família. Em quem confiar? É o que eu penso. Sabe, Luar, tenho a impressão, pelos seus modos, pela sua maneira de agir, que você deve pertencer a uma família abastada e, talvez, seja essa a causa do atentado contra você. Infelizmente, o dinheiro ainda é uma das maiores causas do crime e do sofrimento. Nesse caso, penso que devo encontrá-los primeiro, para saber realmente o que está acontecendo. Isso mesmo. O problema é que não tenho a mínima ideia de como começar e também não posso ficar aqui escondido. Na verdade, penso em partir hoje mesmo. Não deve fazer isso, diz a mulher.
Aquele homem pode não ter acreditado em Clovis e estar pelas redondezas. Por isso, mesmo, não quero envolvê-los nisso. Já foram bons demais para mim. Aliás, sei que em toda a minha vida, dificilmente encontrarei alguém como vocês, com esse desprendimento tão grande em favor do próximo. Nem me conhece direito e me ajudam como se eu lhes fosse um velho conhecido. Eu já lhe expliquei, Luar, você não é uma pessoa comum. Sabemos distinguir um bom homem e que, verdadeiramente, necessita de nosso auxílio. Por isso eu lhe peço, fique conosco. Pelo menos, mais alguns dias, até que tudo se acalme. Vamos fazer o seguinte, vou eu agora mesmo verificar se aqueles homens ainda estão na cidade, pois se estiverem, logicamente deverão estar hospedados num hotel ou pensão. Como temos somente um hotel e uma pensão nessa pequena cidade, não será difícil descobrir. E vou também perguntar para o frentista do posto de gasolina da saída da cidade. Se tudo estiver em ordem, penso que poderá andar tranquilamente pelas ruas. Mas se eu ficar aqui o dia inteiro, não poderei trabalhar para você, Clovis. Não se preocupe com isso agora. Luar reflete um pouco e resolve. Está bem, ficarei até que não haja perigo de eu me locomover novamente entre as pessoas. Depois parto em direção ao norte. Você está sendo sensato, Luar, diz a mulher, e não se preocupe conosco. Pode estar certo de que não nos dará nenhum trabalho. Muito obrigado e se Deus me permitir, um dia eu os recompensarei por tudo. Não estamos atrás de nenhuma recompensa, meu amigo, diz Clovis, apenas estamos fazendo a nossa obrigação. Além do mais, você não pode se expor lá no barracão. Aquele homem pode voltar e, além do mais, existe aquele outro que o está procurando e que falou com Nelson quando estávamos no sítio. E quem será esse outro? Pelo visto, tem muita gente atrás de você. E o que poderei fazer? Não conseguiria ficar aqui sem fazer nada. Não consigo ficar parado e gostaria de continuar a trabalhar para você por uns dias. Depois, partirei em direção ao norte novamente. Por que essa fixação pelo norte, Luar? Não consigo entender. Foi o conselho de um espírito. Conselho de um espírito? Pergunta Alice, esposa de Clovis. Você falou com um espírito? Foi seu Raul quem o viu e me disse que ele estava falando e ele me aconselhava a caminhar em direção ao norte. Bem, se o espírito disse isso. Os espíritos sabem tudo, não é, Luar? Pergunta a mulher. Não é bem assim, não. O espírito possui a mesma inteligência que detinha quando encarnado. Alguns, sim, mais elevados, têm o seu conhecimento mais dilatado e não podemos crer em tudo o que um espírito nos fala, simplesmente porque é um espírito. Precisamos analisar muito bem o que diz porque bem pode ser um espírito ignorante ou um espírito que queira nos prejudicar e nos aconselha mal, propositadamente. E no seu caso, como sabe que esse espírito, que lhe mandou esse recado, é um espírito do bem? Porque seu Raul conseguiu vê-lo e percebeu a sua elevação moral através de sua maneira de se apresentar. Entendo. Sabe, Luar, continua a mulher, gostaria muito de ver um espírito. Vidência é o nome que vocês dão para esse tipo de faculdade, não é? Sim, chamamos de vidência e quem possui essa mediunidade, nós o denominamos de médium vidente. Mas por que a senhora gostaria de ver um espírito? Ah, sei lá, gostaria. Penso que se visse algum, acreditaria mais nessa história de espiritismo. Mas nós não precisamos ver espíritos para compreender e assimilar a doutrina espírita, Dona Alice. O espiritismo é para ser estudado e compreendido pelas respostas que ele nos dá. Pela lógica de suas verdades. Isso é o mais importante. Além do mais, a vidência é uma mediunidade cujo médium que a possui deve estar bastante preparado com os mais amplos conhecimentos que puder adquirir, pois assim como vê bons espíritos, vê também espíritos inferiores, cuja visão, geralmente, não é nada agradável. Imagino, mas mesmo assim, gostaria muito. Você está sendo um fracasso, Faros. Berra Rufus, colérico. Nada consegui até agora, vencido por uma mulher. Esses, das luzes, têm muito poder, chefe. Depois que partimos de lá, aquela mulher deve ter conversado com Alice e modificado o seu pensamento. Por que a deixaram só?
Não foram capazes de mantê-la sob o jugo de vocês. O trabalho tem que ser constante. Esta noite atacaremos novamente, Rufus, e desta vez, não falharemos. E quanto àquele detetive Alcides? Ele percebeu a presença daquele idiota do Romildo e, assim que este saiu do barracão, passou a segui-lo, invertendo a situação. É outro idiota. E o que vocês fizeram? Bem, nós tentamos fazê-lo voltar, mas não conseguimos, confessa Faros, derrotado. Não conseguiram influenciar aquele imbecil? Pois voltem lá e levem-no de volta àquela cidade. Mas como podem perder tanto tempo assim? Que bando de incompetentes! Será que estão amolecendo? Será que terei que providenciar tudo pessoalmente? Não será necessário, Rufus. Desta vez, não falharemos. Romildo voltará à cidade e encontrará Luar. Luar, parem de chamá-lo com este nome estúpido. Quero Laio, entenderam? Quero Laio. Deixe conosco, chefe. Não falharemos novamente. Assim espero. Quero ação rápida. Nesse momento, Romildo já se encontrara em uma cidade próxima e fazendo perguntas. Procura por Luar nos postos de gasolina, na prefeitura, aonde geralmente os andarilhos vão para conseguir passagens rodoviárias e num albergue da cidade. Mas nada consegue. Ninguém viu aquele homem da foto, a ele fornecida por Paulo. Onde será que se meteu esse Lelis? E Alcides? Perdi-o de vista, assim que falei com Clovis, pensa Romildo, sem notar que, a menos de uma quadra, um automóvel se encontra estacionado. É Alcides quem está ao volante, seguindo seus passos. O detetive não tem certeza, mas desconfia que aquele homem, que não conhece, também está à procura de Lelis. Quem será? Pensa. Terá ele alguma coisa a ver com o atentado? Romildo já está cansado de tanto procurar naquela cidade. É como procurar uma agulha no palheiro, pensa, enquanto senta-se no banco de uma pequena praça. Pode ser que ele nem tenha passado por essa cidade. Talvez tenha seguido para uma outra ou, simplesmente voltado pelo mesmo caminho. Já não sei mais o que fazer. Lá está ele, anuncia Faros, vamos até lá e vamos ver se desta vez não falhamos. Concentrem-se todos, vou tentar falar com ele mente a mente. Faros aproxima-se de Romildo e começa a falar-lhe, tentando um contato mediúnico, através da intuição. Romildo, o homem que você procura está na cidade pela qual passou. Está com Clovis, lá daquele barracão. Onde estará o cunhado do Paulo? Continua a pensar. Preciso tomar uma decisão rápida, mas para onde ir? Volte para aquela cidade e procure Clovis, novamente, insiste Faros. Será que retornou para a capital? Ele está naquela cidade, seu idiota. Vamos, escute-me. Eu lhe ordeno, vamos. Ele está naquela cidade. Desta feita, parece que a intuição atingiu o alvo. Será que ele não está lá naquele barracão? Deixe-me ver, preciso recordar-me das palavras de Clovis. Você não percebeu que ele estava nervoso? Pareceu-me que Clovis estava nervoso. Isso mesmo, lembra-se de como ele estava preocupado e inquieto com a sua presença. Ele parecia nervoso com a minha presença. Será? Depois, aquela história de seu empregado chamá-lo lá dentro do escritório. Não se esqueça que Alcides também esteve lá. Ele me pareceu um pouco nervoso e, depois, aquele seu empregado que o chamou para dentro do escritório, falando de uma nota fiscal. Eu os ouvi bem. Não percebeu que eles estavam disfarçando, falando alto para que os ouvisse. Falavam muito alto. Parecia que queria que eu os ouvisse e não havia necessidade de falarem tão alto. Há algo estranho nisso tudo. Lógico que há algo estranho, Romildo. Você tem que voltar lá para verificar. Será que deveria retornar àquela cidade e vigiar o barracão ou a casa de Clovis? Pois é isso que você deve fazer, Romildo. Volte lá e fique bem atento. Acho que vou voltar àquela cidade. Lelis deve estar escondido lá, sim. Mas é lógico que está lá. Porque pensa que ele fugiu do hospital. É evidente que ele deve ter percebido que foi um atentado contra ele e fugiu. Será que ele perdeu mesmo a memória? Tenta influenciar Romildo, mentindo, pois sabe que Luar realmente a perdeu. Agora me ocorre uma coisa, pensa.
Por que será que ele fugiu do hospital? Logicamente deve ter desconfiado que fosse um atentado contra a sua vida. E será que ele perdeu mesmo a memória? Será que não se lembra que fui eu? Mas se for assim, por que não volta e fala com o Dr. Milton e com a polícia? Será que sente medo? Não, deve ter perdido a memória mesmo, mas deve estar com medo de que tentem novamente. E está se escondendo até conseguir recuperar a lembrança de tudo. E quando se lembrar, vai se lembrar de mim. Tenho que eliminá-lo logo. Volte para aquela cidade, Romildo. Ele está lá. Vou voltar para lá e procurá-lo. Vou ficar vigiando todos os passos de Clovis. Vou voltar, sim. Dizendo isso, corre até o seu automóvel e sai em disparada. Para onde será que ele está indo? Pensa Alcides. Vou atrás dele. Porém, nesse momento, um policial aproxima-se de seu carro e pede-lhe os documentos. Seu guarda, por favor, preciso seguir aquele carro. Sou detetive particular e estou em serviço, diz, mostrando a sua credencial. Deixe-me examiná-la, diz o policial que, após olhá-la atentamente, a devolve, liberando-o. Este dá partida no motor de seu veículo e sai rapidamente. Porém, não mais consegue alcançar Romildo e nem vê-lo. Oh, meu Deus, eu o perdi. Para onde será que foi? Vou em frente. Quem sabe, o encontro em algum ponto da estrada. Pensando assim, coloca seu carro na estrada, porém em sentido norte, bem ao contrário da direção do outro que está retornando, sentido sul. Capítulo 17. Já são mais de 14 horas quando Clovis chega em casa. E, então, Clovis, descobriu alguma coisa? Pergunta-lhe Alice. Conseguiu alguma informação a respeito daquele homem que esteve no barracão? Sim, o frentista do posto de gasolina informou-me que ele deixou a cidade, ontem mesmo. Passei a descrição do homem e ele se lembrou. Disse-me, também, sobre um outro que passou por lá perguntando sobre um moço com uma mochila e que ele informou que ele havia chegado comigo à cidade. E, pelo que pude apurar com ele, ambos tomaram o rumo norte. Mas essa é uma boa notícia. Entusiasma-se a mulher. Ouviu isso, Luar? Você já pode sair e até trabalhar no barracão. Muito boa a notícia mesmo, alegra-se Luar. Ainda dá tempo de trabalhar um pouco hoje. Não, Luar, hoje não. Mas você pode dar um passeio pela cidade, esticar um pouco as pernas. Você tem algum dinheiro? Vá tomar um café no bar do Vieira e conhecer a praça de nossa cidade. Vamos, homem. Vai dar um passeio. Está bem, eu vou. Estou precisando mesmo esticar as pernas e caminhar um pouco. Assim é que se fala Luar, diz a mulher, muito contente. Em poucos dias, já aprendera a gostar dele, pois com ele aprendera muito. Vá passear e espairecer um pouco a mente. Está bem, até mais, então. Nesse instante, passa pela frente de Clovis, um senhor de meia idade, conhecido dele. Bom dia, Clovis. Bom dia, Reinaldo. Como vai? Vou indo bem. E a senhora, Dona Alice? Estou muito bem, graças a Deus. Mas entre aqui, quero que conheça um amigo. Seu nome é Luar. Luar Peregrino. Luar Peregrino? Não se preocupe com o nome, não, Reinaldo. Não, não estou preocupado, não, responde acabrunhado por ter tido uma reação de espanto. É um bonito nome. É que nunca ouvi um nome desses. Na verdade é um pseudônimo, conserta Alice. Por que não acompanha Luar até o bar do Vieira? Tomem um café e passeiem um pouco. Luar precisa se distrair. Com muito prazer. Vamos, Luar. Necessito de mais gente, Paulo, pede Romildo ao telefone celular, enquanto dirige com destino à cidade onde se encontra Luar. Você tem certeza de que ele está aí nesta cidade que me falou? Pergunta Paulo. Tenho muita convicção disto, principalmente depois que analisei as respostas de Clovis e do episódio do seu empregado lá no barracão, como lhe contei. E Alcides? Não o vi mais. Você o perdeu, Romildo. Você pensa que é fácil ficar no encalço de alguém sem que esse alguém desconfie? Penso até que ele já tenha percebido. E se ele estiver na pista certa? Penso que não, Paulo. Como já lhe disse, tenho muita convicção de que Lelisa ainda se encontra lá. E você quer reforços?
Não será um exagero de sua parte, Romildo. Você sabe que quanto menos gente envolvida, melhor. Sei disso, Paulo, mas como quer que eu vigie 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo? Está bem, mas espero que esteja certo. Pode pedir mais gente, depois eu pago. Tudo certo. Espero que não me falhe desta vez. Se ele ainda estiver lá, não vai escapar, Paulo. Mantenha-me informado. Certo. Romildo desliga o telefone, estaciona o automóvel e faz mais algumas ligações. São amigos seus que deverão vir para ajudá-lo. Em seguida, põe o carro novamente em movimento. As cidades são próximas e em pouco tempo Romildo entra no perímetro urbano onde se encontra Luar. Estaciona próximo a um restaurante localizado na beira da estrada e fica aguardando que os outros cheguem. As horas se passam e já são perto de 5 horas da tarde quando estão ali reunidos Romildo e mais 3 homens, todos armados. Recebem as devidas instruções e partem para a cidade destino, através de uma estrada de terra que dá para a periferia, a fim de não levantarem suspeita e nem serem vistos pelo rapaz do posto de gasolina. Romildo distribui fotografias para os outros 3 e os posiciona em pontos estratégicos, um na saída da cidade, antes do posto, outro observando o movimento no barracão e o último no lugar por onde entraram, enquanto Romildo se posta a uma quadra da casa de Clovis, escondendo-se e o carro por trás de um muro parcialmente destruído, numa posição que lhe possibilita olhar para a residência. 2 horas se passaram até que Romildo tem uma grata surpresa, é ele. É ele, pensa entusiasmado e com um suor a lhe empapar o colarinho devido à tensão do momento. Vira Luar chegar à casa de Clovis, junto com Reinaldo. Apanha o telefone celular e liga para o companheiro que se encontra defronte do barracão. Eu o encontrei, está aqui na casa de Clovis. Quer que vá para aí? Venha. Como faço para chegar até aí? Não é longe, mas não quero que passe na frente da casa. Faça o seguinte, desça essa rua onde está, dirija por exatamente 6 quadras e daí vire à esquerda. Ande mais 3 e estacione seu carro. Se olhar para o fim da rua, verá um muro caindo aos pedaços. Olhando com mais atenção, verá o meu carro estacionado atrás dele. Estou entre o carro e o muro. Venha. Quando estiver posicionado, ligue para mim. Todos temos os números de telefone de cada um. E quanto aos outros? Entre em contato com eles. Deverão postar-se na rua detrás da casa. Não quero me arriscar a que ele fuja pelo vizinho. Certo. Alguns minutos se passam e Romildo vê quando o companheiro estaciona o carro a algumas quadras, na sua direção. A casa de Clovis se localiza bem na metade da distância entre ele e o outro. O telefone toca e Romildo atende. O que devo fazer? Pergunta o outro. Apenas me dê cobertura. Quando me vir avançar em direção à casa, venha também. É para matá-lo? Sim, responde Romildo, secamente. Eu ou você? Aquele que tiver mais chance. Certo. Enquanto isso, na casa, estão reunidos Clovis, Alice, Luar e Reinaldo. De repente, alguém bate à porta da casa e a mulher de Clovis, interessada na conversa de Luar e Reinaldo que falam sobre a doutrina espírita, demora um pouco para atender. Pode deixar que eu atendo, diz Clovis. Deixe que eu vá, fala Alice e se encaminha para a porta. Quem é Alice? Não tem ninguém aqui. Não. Acho que demorei e a pessoa foi embora, explica a mulher, retornando para a sala. Alguns minutos se passam e batem novamente, agora com força a porta. Desta feita, Alice vai atender rapidamente. Quem está aí? Quem é Alice? Pergunta Clovis. Estranho Clovis. Não tem ninguém. Não tem ninguém? Deve ser brincadeira de algum amigo. Feche a porta e vamos aguardar. Alice atende e volta à conversa. Mas você estava falando dos efeitos físicos, Luar, diz Reinaldo, bastante interessado na explicação do moço. Sim, como estava lhe dizendo, tudo o que existe no universo, inclusive os átomos e seus componentes, é constituído pelo fluido universal, o que quer dizer que ele compõe também o perispírito que é o corpo do espírito e que o une ao corpo físico. Um espírito tem a capacidade de, utilizando-se, por exemplo, do fluido universal e mais esse mesmo fluido liberado por um médium,
que nós denominamos de médium de efeitos físicos cujo fluido encontra-se de uma maneira que poderíamos, grosseiramente, denominar de animalizada, dar uma vida fictícia a uma mesa, por exemplo. É o que ocorria nos tempos de Allan Kardec com as mesas girantes. Na verdade, a mesa move-se como se fosse um apêndice do corpo do espírito, como se fosse um braço seu, uma extensão do espírito e que ele pode movimentar da mesma maneira que move o seu braço, ou seja, bastando o que queira. Ainda hoje esse fenômeno ocorre, inclusive com outros tipos de materiais. E esse espírito sabe como realizar esse tipo de fenômeno. Na verdade, na grande maioria das vezes, ele não sabe como isso ocorre, assim como não temos necessidade de saber como os nervos e músculos de nosso corpo funcionam quando movimentamos um braço. Ele, simplesmente, quer agir dessa forma e o consegue quando um médium de efeitos físicos encontra-se nas imediações, em distância favorável para a consecução desse efeito. Mesmo essa distância é diferente para cada tipo de médium. Vou lhes dar o exemplo de um acontecimento que li num livro. Numa família ocorreu a desencarnação de uma senhora de idade e que era exímia pianista. Sua vida foi toda devotada a esse instrumento musical, praticando muitas horas por dia. Quando ela desencarnou, não se deu conta disso e continuou a habitar aquele lar como se nada tivesse acontecido, vivendo como se vive num sonho, num estado de torpor. Acontece que a empregada doméstica daquela casa possuía esse tipo de mediunidade e era frequente ouvir-se o piano tocar em várias horas do dia. As teclas se movimentavam. Sim, e todo esse fenômeno parou de acontecer quando essa empregada, assustada com o fato, pediu a conta e foi-se embora, ou seja, a médium afastou-se do local. Mas o mais importante que quero que entendam é que essa pianista não sabia como provocar esse fenômeno. Apenas aproximava-se do piano e dedilhava por sobre as teclas, imaginando-se encarnada ainda. A sua vontade, combinada com a mediunidade da empregada, levava a efeito o fenômeno sem que ambas se dessem conta de como tudo isso se operava. Mas houve a vontade do espírito da pianista. Sim, ela queria tocar o piano. E quanto a ruídos e estalidos? Ensina-nos o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, que quando um espírito age sobre a matéria, movimentando-a, nós o percebemos através da luz que nos dá a visão do movimento dessa matéria e que, quando bate, o ar nos traz o som. No caso de ruídos, estalidos ou pancadas, o espírito age diretamente sobre o ar, movimentando-o, e sabemos que é a movimentação do ar que nos traz o som até os nossos ouvidos. Ou seja, da mesma maneira que ele consegue movimentar uma mesa ou outro objeto qualquer, ele pode movimentar o ar. Estou entendendo. Como já disse, a explicação para todos esses fenômenos você pode encontrar no O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Nesse momento, batem à porta novamente. Deixe que eu atendo agora, Alice, diz Clovis. O homem abre a porta e, como das outras vezes, não há ninguém. Mas o que está acontecendo? Exclama Clovis e vai até o portão da casa que se encontra às escuras nesse momento, pois já é noite. Olha para um lado e para o outro por entre as grades do portão, até que tem um sobressalto. Meu Deus, exclama baixinho quando, iluminado pela luz de um poste, vê Romildo que se aproxima pelo lado direito, a uma distância de aproximadamente uns 50 metros, parecendo carregar um revólver na mão direita. A rua se encontra vazia naquele horário. Olha para o outro lado e vê um homem caminhando da mesma maneira. Percebe que não o viram por causa da sombra de uma árvore que se encontra plantada no passeio e, lentamente, volta-se para dentro da casa. Fecha a porta com cuidado e, olhando para os outros que se encontravam na sala, faz um sinal vertical com o dedo indicador nos lábios, pedindo que se calem. Quem era Clovis? Pergunta a mulher, em voz baixa, pois percebera o que o marido queria lhes dizer com aquele sinal com o dedo. Façam silêncio, por favor, e apague as luzes, Alice. É aquele homem que está procurando por Luar. Luar franze o senho. Aquele segundo que apareceu lá no barracão e com o qual você conversou. Sim, cochicha o marido. Ele e mais um outro e não me parecem com boas intenções. Vem caminhando lentamente. Esse homem poderia dar uma boa explicação para o que está ocorrendo comigo, diz Luar. O que está acontecendo?
Pergunta Reinaldo, preocupado, principalmente agora que Alice apagou as luzes da casa e fechou a única janela que estava aberta, assim como a porta da cozinha. Não se preocupe, Reinaldo. Apenas lhe peço que fique em silêncio e sente-se aí no chão. Vocês também, Luar e Alice. Atrás do sofá, por favor. Eles querem a mim, fala baixinho, Luar. Não acho que devam se arriscar por minha causa. Se houver algum perigo, vou ter com eles. Não saia daí, Luar. Vamos esperar. Mas quem bateu a porta, afinal de contas? Pergunta Alice. Não sei, diz Clovis. O portão estava trancado com a chave. Será que tem alguém no abrigo? Creio que não. Pelo menos, não vi ninguém. E quem terá batido, então? Torna a perguntar Alice. Talvez algum amigo do Luar, na tentativa de nos alertar, responde Clovis. Amigo de Luar? Algum espírito? Tomara que seja e ele nos ajude, complementa Alice. O que você sugere, Luar? O correto seria chamar a polícia, mas não quero me envolver ainda. Você sabe por quê? Enquanto existir essa incógnita em minha mente, não posso me arriscar. Você tem razão. Mas talvez seja essa a única maneira de se resolver esse problema. Se esse homem tentou me matar, deve ser muito perigoso e se você viu mais um com ele, pode crer que deverão existir outros. Ele, logicamente, já imaginou que eu não gostaria de ver a polícia envolvida nisso. Então, só me resta uma coisa, fugir daqui e vocês chamarem a polícia logo em seguida. E como pensa em fugir, Luar? Só existe uma outra saída, que seria pulando o muro de nosso vizinho, atravessar todo o seu quintal e sair pela rua, mas penso que essa outra deva estar sendo vigiada por alguém. Gostaria de ver o rosto desse homem, para poder precaver-me no futuro, se eu conseguir escapar. Você não deve se arriscar. Vamos aguardar um pouco. Quem sabe, irão embora. Afinal de contas, o que está acontecendo? Pergunta Reinaldo, demonstrando bastante preocupação na voz. Não se preocupe, Reinaldo, pede Clovis. Confie em mim, mas me parece que está havendo algum perigo de vida. Quem são esses homens de quem você fala? E essa luz apagada? Não gosto de escuro. Reinaldo parece estar perdendo o controle. Tenha calma, pede Alice, aproximando-se dele e tomando as mãos dele entre as suas. Tudo vai terminar bem. O que vai terminar bem? Acalme-se, meu amigo, eu lhe peço. Luar pode estar correndo risco de vida. Fique quieto. Eu quero sair daqui, grita o homem, tremendamente fora de controle. Fique quieto, não grite, pede Clovis. Chame a polícia, então, insiste. Eu vou sair, Clovis. Não faça isso, Luar. Não faça isso. Serão capazes de matá-lo. Existe alguma outra porta que dê para a garagem? Tem aquela ali. E dá para o caminhão? O que pretende fazer? Vou pegar minha mochila e tentar escapar. Você está ficando louco, Luar. Não existe outra saída, Clovis. Nesse momento, batem palmas do lado de fora da casa e alguém grita, ó de casa. Ó de casa. São eles. Eu quero sair daqui. Balbúcia baixinho Reinaldo, quase chorando de medo. Fique quieto, Reinaldo. Vamos resolver isso, pede Clovis. Por que não chamam a polícia? Chame a polícia, Clovis, pede Luar. Chame a polícia. Mas e você? Já sei o que fazer. Chame a polícia. Chame a polícia. Roga Reinaldo. Clovis apanha o telefone e disca para os policiais. Alô, é da polícia? Aqui é o Clovis. Quem está falando? Beto. Preciso de ajuda. Há alguns elementos estranhos rondando minha casa e vi também uma arma na mão de um deles. Sim, na minha casa. Você sabe. Sim, estou com a casa às escuras e estão batendo palmas. Certo. Obrigado. Clovis desliga o telefone e informa. Já estão vindo. Graças a Deus, diz Reinaldo. E agora, o que vai fazer Luar? Quando a polícia chegar, vou tentar fugir. Tenha cuidado e escute, se conseguir esconda-se e volte depois. Não, Clovis, já está na hora de partir. Vocês já me ajudaram muito e serei eternamente agradecido, mas tenho que ir. Não posso deixar que se arrisquem mais. Você vai na direção norte? Sim.
Então, ouça-me. Não temos muito tempo. Quando chegar na próxima cidade, procure seu Medeiros, o farmacêutico. Aquele que distribui remédios para os pobres. Tome este meu cartão. Clovis retira um cartão de visitas do bolso, escreve algumas palavras, no escuro mesmo, e assina. Peça a ele que me telefone. Retira ainda do bolso a carteira e estende algum dinheiro para Luar. Leve este dinheiro com você. Um dia você me devolve. Alice se adianta e beija Luar na face. Esta casa estará sempre aberta para você, Luar. E quando tudo isto terminar, nos visite. Deus haverá de protegê-lo, pois é um homem bom. Em poucos dias conosco, aprendemos a amá-lo. Vá com Deus, Luar. Nesse momento, alguns carros freiam bruscamente à porta de Clovis, com as sirenes ligadas. Ouvem-se vozes e gritos. Parem! Parem! Estampidos de arma de fogo quebram também o silêncio daquele começo de noite. Dentro da casa, todos estão abaixados, até que se ouvem as vozes dos policiais, inclusive a do policial Beto, conhecida de Clovis. Clovis, Clovis, tudo bem? Podem sair. Clovis é o primeiro a se levantar e vagarosamente se encaminha até a janela, olhando pela fresta da cortina. Vê o policial que acena para os lados da casa. Podem sair, Clovis. Está tudo bem. Vamos, Alice. Vamos, Reinaldo. Cadê Luar? Não sei, responde Alice, ele não está aqui. Vão saindo vocês. Vou ajudá-lo. Dizendo isso, Clovis, sem acender as luzes, dirige-se à porta que dá acesso à garagem e a abre lentamente. Luar, Luar, chama baixinho. Ninguém responde. Luar, insiste. Silêncio. Clovis vê, então, a porta do caminhão aberta. Olha para dentro e constata que a mochila não se encontra mais lá. Ele conseguiu, pensa emocionado. Ele conseguiu, mas como? Como passou pela polícia? Será que o apanharam? Com essa dúvida, corre para o portão da casa onde encontra os policiais com Alice e Reinaldo. Havia mais alguém com vocês? Pergunta o policial Beto. Reinaldo vai falar, mas Clovis não lhe dá tempo. Não, Beto, só estávamos os três. Ainda bem que chegaram a tempo. Prenderam os homens? Quantos eram? Infelizmente não. Eram 2, perceberam a nossa chegada e fugiram. Ligamos as sirenes para amedrontá-los, enquanto atirávamos para o alto, mas não adiantou. E deviam ser perigosos, pois chegaram a responder contra nós. Você os conhece? Nunca os vi, Beto. Apenas percebi o movimento suspeito quando vim fechar o portão, mente. Bem, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Graças a Deus, agradece Clovis, principalmente pelo fato de o policial lhe informar que eram somente 2, o que significava que Luar não tinha sido visto. Mas como conseguiu escapar? Pensa. O albergue. Capítulo 18. Clovis ficara com uma dúvida. Como teria Luar desaparecido, ou melhor, como teria passado por entre os policiais sem ter sido notado? É o que veremos no início deste capítulo, retornando alguns minutos nos acontecimentos finais do anterior. Enquanto Clovis, Alice e Reinaldo, agachados, prestam atenção no que acontece na rua, diante dos estampidos das armas e das vozes dos policiais, Luar esgueira-se para fora da sala, em direção à porta que dá acesso à garagem. Lá chegando, entra na cabine do caminhão e apanha uma mochila, colocando-a às costas. Na verdade, não sabe o que fazer, nem qual o melhor caminho a seguir. Deveria correr para a rua ou seria melhor sair pelos fundos, saltando o muro da casa vizinha. Encontra-se nessa dúvida quando, novamente, aquela conhecida voz parece ecoar dentro de sua mente e, como da outra vez, parece-lhe dizer: para o norte, Luar. Para o norte. Luar sabe que para seguir nessa direção indicada, terá que sair para a rua. Ouve tiros e os gritos dos policiais. Olha para o portão trancado atrás do caminhão e que dá para a rua, percebendo que acima desse portão de metal, existe uma laje de cimento. Não conseguiria nunca subir nela para saltar para a calçada, mas não pensa muito e nem 2 vezes. Confia na voz que lhe indicara o caminho e, rapidamente, sobe no capô do caminhão, dali para o alto da cabina e desta para o teto do baú do veículo. Sente-se como um felino quando salta, agora, para a laje.
Parece-lhe que uma força o impele para isso. Vê os policiais na rua, escondidos e protegidos por detrás das duas viaturas que, estrategicamente, estacionaram, fechando um possível trânsito. Percebe que se os homens olharem para cima, poderão vê-lo, por isso resolve saltar da laje para a calçada, auxiliado por uma saliência do portão, e, aproveitando o momento em que o veículo, cujo motorista, não sabendo que ali estava ocorrendo toda aquela confusão, vira na esquina e entra na rua por detrás dos policiais, atraindo-lhes a atenção. Na verdade, todos se voltam, apontando as armas para o ocupante do automóvel que, muito assustado, engata a marcha ré e retorna rapidamente. Não atirem! Grita um dos policiais que parece ser o chefe. É o Antunes. Não atirem! Deixem-no ir! Nesse momento, várias pessoas, moradoras da rua, já estão saindo de suas casas, atraídas por todo aquele barulho. Luar, então, esgueira-se por entre elas e vai se afastando lentamente. Quando chega na próxima esquina, vê o automóvel que dera marcha ré, estacionar e de dentro dele sair um senhor de meia idade que voltara para saber o que estava acontecendo. Vendo Luar, lhe pergunta: que confusão é esta? Parece que a polícia está tentando prender alguém, responde e, para disfarçar, procura iniciar uma conversa com o homem. Quer ganhar um pouco de tempo para poder verificar se há alguém espionando de alguma das esquinas. Não foi o senhor que entrou há pouco nesta rua? Fui eu, sim, responde o homem. Foi muito azar o senhor ter entrado nesta rua naquele momento, não? Pois é, responde o homem, não sei por que entrei nesta rua, se deveria virar duas abaixo desta. O senhor não tinha a intenção de virar aqui. Não, não sei o que aconteceu comigo. Quando me dei conta, estava virando lá em cima. Neste momento, Luar parece ver Cláudia, bem nítida em sua mente, a lhe sorrir. Bem, meu senhor, uma boa noite. Eu já vou indo. Boa noite, mas... me diga uma coisa, se você estava aqui nesta esquina, como foi que viu que era eu quem dirigia naquele momento? Não dá para enxergar um rosto desta distância. Reconheci o carro, mente Luar que, na verdade, estava bem próximo naquele momento. Mas há muitos carros iguais a este nesta cidade. Tudo bem, mas foi o carro do senhor o primeiro parecido com o que entrou na rua. Tem lógica. Luar despede-se e dirige-se com muito cuidado em direção à estrada de rodagem, a mesma que ele e Clovis utilizaram para chegar naquela cidade. Só que, agora, a sua intenção é a de continuar na mesma direção que ia indo, ou seja, direção norte. Sente receio de procurar a estação rodoviária, pois aqueles homens bem poderiam estar vigiando-a. Percebera que eles não deveriam ter medo da polícia, apenas preferiram o não confronto direto com ela. Então, chegando à rodovia, começa a caminhar lentamente pelo acostamento e, vez ou outra, para e estende os braços numa tentativa de conseguir parar algum automóvel para pedir uma carona. Vai ser difícil, pensa. São raros os homens como Clovis. Mas compreende o medo dos motoristas de serem vítimas de algum assalto se estacionarem o veículo. Continua a caminhar e, após uma hora aproximadamente, depara com o restaurante e um posto de gasolina na beira da estrada. Entra no grande pátio do posto com muito cuidado, procurando analisar o rosto das pessoas que estão por ali. Nota, então, um ônibus que está para sair. Os passageiros, que devem ter descido para comerem alguma coisa no restaurante, já se encontram subindo de volta no ônibus e o motorista, do lado de fora, os observa, talvez contando-os para certificar-se de que não faltará ninguém. Aproxima-se dele e lhe pergunta sobre o destino daquele carro. O homem, educadamente, lhe informa que será a próxima cidade, distante cerca de uns 60 quilômetros, mas que, pelas normas da companhia, não poderia apanhar passageiros na estrada. Luar, então, pede-lhe que abra uma exceção, pois está muito cansado e precisa chegar naquela cidade antes do amanhecer. O motorista pensa um pouco e, talvez, diante da forma educada e polida com que Luar falara com ele, concede-lhe esse favor. Luar paga-lhe o valor da passagem e sobe no ônibus que, depois de cerca de 45 minutos chega à cidade, estacionando defronte de um pequeno bar que possui um balcão de venda de passagens. Chegamos, diz-lhe o motorista.
Muito obrigado, senhor. Sou-lhe muito agradecido pela atenção e pela bondade em atender ao meu pedido. Que Deus o acompanhe, responde o motorista. E que o proteja, diz Luar, agradecido pelas palavras daquele estranho. Já é mais de meia-noite e Luar não tem para onde ir. Apenas sabe que deve procurar o farmacêutico que Clovis lhe indicara, antes de fugir, mas pretende fazer isso apenas quando clarear o dia. Não quer incomodar o Sr. Medeiros àquela hora. Mas onde dormir? Pergunta-se. Talvez num banco de jardim, resolve e pergunta a um homem, que acaba de sair de um bar, onde fica o centro da cidade, mais especificamente, a Praça Central. É aqui perto, moço. Você vai em frente por esta rua. Quando encontrar uma igreja, vire à direita. A praça é ali. Muito obrigado pela informação. Por acaso, o senhor pretende atravessar a praça a esta hora? Não sei, apenas preciso sentar-me um pouco num banco e, talvez, cochilar. Tenho um compromisso amanhã de manhã. Não deve sentar-se naquela praça a esta hora, diz o homem. E por quê? Porque correrá o risco de ser assaltado. Aqui nesta pequena cidade acontecem assaltos? De vez em quando, responde o outro. O que devo fazer, então? O homem pensa um pouco. Você não tem onde dormir e não pode pagar um hotel. É isso, sim. E quer passar a noite no banco do jardim. Isso mesmo. E amanhã? E depois? Não sei, creio que encontrarei coisa melhor a partir de amanhã. Penso que deveria procurar o Padre Ferreira na igreja matriz. Padre Ferreira? Sim, o padre da pousada a quem necessita. Ele tem um amplo porão na igreja e permite que andarilhos passem a noite lá, ao invés de dormirem ao relento. Mas já é tarde. Não gostaria de incomodá-lo. Mas você não irá incomodá-lo, pois o sacristão dorme num quarto construído especialmente para ele já na entrada desse porão e uma de suas obrigações é atender a quem chega, pode ser a qualquer hora. A única coisa que exige é um documento de identidade. Documento de identidade? Isso mesmo, sem documento não permite que entrem lá, pois é feita uma ficha completa da pessoa. O problema é que eu não tenho documento. Não tem nenhum documento? Não. Fui roubado. Isso é ruim porque a polícia desta cidade sempre solicita documentos a estranhos que aqui chegam. E quem não os tem? Não sei. Bem, eu vou andando, então. Muito obrigado pelas informações e, a propósito, o senhor sabe onde fica a farmácia de seu Medeiros? Seu Medeiros? Você é amigo dele? Não, mas tenho um recado de um seu conhecido. Vou lhe explicar. Não é tão simples chegar lá, porque é um pouco longe daqui do centro da cidade. Fica num bairro nobre da periferia. Mas preste atenção, que vou lhe ensinar direitinho. E o homem, então, com muita paciência, explica a Luar como fazer para chegar na farmácia. Penso que ele vai ajudar você, diz, por fim. É um homem muito bom. Estou sabendo disso, diz Luar, um pouco mais esperançoso. Bem, muito obrigado mais uma vez e até qualquer dia. Não tem por que agradecer e boa sorte. E procure tirar novos documentos, hein? Sem documento não somos ninguém. Vou me lembrar e obrigado pela atenção e pelo conselho. Luar começa a se afastar sem rumo e o homem fica pensando, preocupado com o destino deste estranho que conheceu há pouco. Então, decide fazer alguma coisa por ele e o chama. Espere, vou acompanhá-lo. Vem comigo, mas nem sei para onde devo ir. Vou acompanhá-lo até a igreja. O sacristão é meu sobrinho e vou lhe pedir para que o aceite por esta noite, mesmo sem documentos. Pois eu lhe agradeço muito. Não precisa me agradecer. Na verdade, já ia indo para casa e vou passar por lá. Estava com uns amigos comemorando o aniversário de um deles e preciso chegar logo em minha casa. Minha mulher já deve estar preocupada. Não é meu costume chegar tarde. Nesse momento, o homem olha detidamente para Luar e lhe pergunta, interessante. Você não me parece um desses andarilhos que costumamos encontrar por aí. Como é seu nome? Meu nome é Luar. Luar? Sim, Luar. Desculpe-me pelo espanto, mas nunca conheci alguém com esse nome. Luar é a luz que a lua reflete, não? Sim, e esse é o meu nome. E o do senhor?
Pergunta, na tentativa de que o homem se esqueça de lhe perguntar o sobrenome. Chamo-me Viriato, que também não é um nome muito comum, não. É um bonito nome. Olhe, a igreja é aquela lá. Venha, temos que entrar pelo lado de trás. Os dois caminham em direção à igreja e Viriato bate em uma porta, logo após subirem alguns lances de escada a partir do piso do jardim que rodeia esse lado e as laterais da construção. Aguardam alguns minutos até que um moço de cerca de uns 20 anos lhes abre a porta e os atende. Tio, o que faz por aqui a essa hora? Mário, este é Luar, um amigo meu. Muito prazer, responde Mário, cumprimentando e dando a mão a Luar. Ele precisa dormir aqui esta noite, mas foi roubado e está sem os documentos. Eu me responsabilizo por ele. Tudo bem, tio, vou fazer uma ficha e o senhor assina. Vamos fazer o seguinte, Mário, eu assino a ficha e vou embora, pois sua tia deve estar preocupada com a minha demora. Depois, você a preenche, está bem. Gostaria que não enviasse essa ficha para a polícia. É um favor que lhe peço, sobrinho. Tenho razões para isso. Para mim está bem, vamos entrar. Transpondo essa porta, descem, agora, para o porão da igreja onde, num pequeno cômodo, Mário entrega uma ficha para Viriato que a assina e vai embora. Capítulo 19. Vamos ver, então, diz o sacristão, sente-se aí. Precisará responder-me algumas perguntas. Pois não, concorda Luar, um pouco preocupado. Seu nome completo. Luar Peregrino. Luar Peregrino? Isso mesmo, Luar Peregrino. Idade. 30 anos, arrisca, pois essa é a idade que imagina possuir. Endereço anterior. Luar não sabe o que dizer, mas lembrando-se do nome da rua de Clovis e da cidade, nomeia esse endereço para o rapaz. Nome do pai e da mãe. Da mesma forma, Luar tem que inventar e mentir, lembrando-se do velho andarilho e da senhora que o acolhera na fazenda. Raul e Josete Peregrino. Profissão? Sapateiro, responde num repente, pois nesse momento se encontrava olhando para os pés e percebe ter sido feliz nessa escolha por causa da pergunta seguinte. Local de seu último emprego? Bem, eu trabalhava pelas ruas da capital como sapateiro ambulante. Sapateiro ambulante? Estranha o sacristão, pois nunca ouvira falar desse tipo de serviço. Sim, eu tinha uma pequena bancada portátil com martelo, pregos, couro, saltos, graxa, tinta e batia nas casas oferecendo meus serviços no conserto de sapatos. E essa bancada encontra-se onde? Eu a vendi. Vendeu. E qual o seu destino agora? No momento, preciso encontrar-me com seu Medeiros, o farmacêutico. Você o conhece? Ainda não, mas tenho um recado para ele. É um bom homem e muito amigo do Padre Ferreira. Padre Ferreira deve ser muito generoso, também. Dá pousada aos necessitados. Isso é verdade, entusiasma-se o rapaz. E sempre que necessita seu Medeiros lhe arruma remédios. É bom saber que existem pessoas boas neste mundo. Isso nos tranquiliza um pouco. Só falta uma pergunta: quantos dias pretende permanecer nesta cidade, ou seja, por quantos dias pretende dormir aqui? Ainda não sei, vai depender do que eu conversar com seu Medeiros. Vou colocar uma semana aqui na ficha. Na verdade, não poderá permanecer por mais tempo. O Padre Ferreira dá pousada aos necessitados, mas tem que cumprir um prazo estabelecido com a municipalidade. O prefeito não quer que andarilhos tomem conta da cidade. Está certo. Agora, venha, vou lhe mostrar a sua cama. A propósito, enquanto aqui estiver hospedado, não poderá ingerir bebidas alcoólicas. Eu não bebo. Isso é bom. Dizendo isso, o sacristão abre uma porta que dá para um amplo salão de teto baixo. Uma lâmpada de pouca potência dá ao ambiente uma leve iluminação, suficiente apenas para poderem se locomover lá dentro, sem que a luz venha a incomodar quem está dormindo. Luar percebe que muita gente se encontra deitada. São muitas as camas dispostas umas ao lado das outras, numa pequena distância e separadas por biombos, garantindo a privacidade de cada albergado. Percorrem uma extensa fileira até que o sacristão para defronte de uma vazia. Você pode dormir aqui, se quiser, poderá guardar sua mochila nesta caixa de madeira debaixo da cama.
Ela tem um cadeado e a chave, presa numa pulseira, se encontra enfiada nele. Tome cuidado com a chave. Fazemos isso para oferecer segurança e para que não haja confusão entre os abrigados. Amanhã de manhã, serviremos um copo com leite e um pedaço de pão para quem quiser. Deus lhe pague, Mário, a você e ao padre Ferreira. O sacristão se afasta e Luar guarda a sua mochila na caixa que se encontra pregada ao solo, guardando a chave com a pulseira dentro da roupa e deitando-se em seguida. Somente nesse momento, começa a perceber os diversos sons daquele ambiente. Um ronca alto, um outro profere alguns gemidos, mais à direita, o farfalhar de alguém a mexer-se na cama, enfim, são muitos os sons daquele local. Luar fecha os olhos e faz uma prece, rogando a Deus, a Jesus e aos espíritos amigos e nesse momento, lembra-se de Cláudia, para que o amparem durante o seu sono. Que se for preciso, que o seu desprendimento possa ser útil no trabalho de auxílio a necessitados. Terminada a prece, rapidamente adormece, pois se encontra muito cansado, o dia lhe havia sido bastante movimentado. Em poucos minutos, vê-se fora do corpo, no processo de emancipação da alma. Luar, espírito, revestido com seu corpo perispiritual, afasta-se da cama, ligado à matéria por um fio de luz. Percebe, também, os espíritos dos que ali dormem. A maioria, a poucos centímetros do corpo material, também adormecidos. Outros devem ter saído naquela noite, porque Luar apenas vê o cordão de luz que os ligam aos corpos de carne, fio este que se perde à distância. Desses, alguns se encontram ali naquele porão, sendo que alguns se encontram em contato com as mais diversas entidades já desencarnadas, a maioria, com padecimentos diversos. Uma dessas entidades, libertas da matéria bruta durante o sono, mas especialmente lhe chama a atenção, encontra-se de joelhos a implorar perdão a um espírito desencarnado, de forma grotesca, que lhe acusa de traidor e lhe esbofeteia a face. Luar aproxima-se, notando nitidamente que as auras desses dois espíritos, um já desencarnado e o outro apenas desprendido durante o sono, apresentam-se com cores escuras, enquanto a sua própria, com algumas nuances de débil luz clara, o que não deixa de ser notado pelos dois espíritos. O agressor volta-se para Luar. O que você quer? Outros já tentaram dissuadir-me de minha vingança e não conseguira. Vai querer ser punido também? Nesse instante, Luar vê Cláudia que, acompanhada de mais algumas entidades nimbadas de muita luz, aproxima-se dele e lhe diz: fale com ele, Luar, e use o coração e a razão em suas palavras. Vou ajudá-lo nisso. E aproximando-se mais, estende ambas as mãos, das quais emana forte jato de luz, sobre a cabeça do homem. Luar, então, inicia uma conversa com o espírito. Não, meu irmão, responde Luar, docilmente. Apenas desejo ajudá-lo. Ajudar-me? Pelo que pode observar, quem precisa de ajuda é esse aí, o criminoso. Mas nem pense em se intrometer ou vai se arrepender amargamente. Continuo a insistir que pretendo ajudar você a se libertar. Você pretende me libertar? Libertar-se de quê? Quem precisará ser libertado é ele aqui e isso não vou permitir. Ele terá que pagar por tudo o que me fez e a minha família. E de que autoridade você se vê investido de querer fazer justiça com suas próprias mãos? Não sabe que somente a Deus cabe a tarefa de decidir sobre a justiça. Aliás, na justiça divina, não há lugar para vinganças e castigos, mas sim, novas chances de se aprender as coisas certas e de se modificar. Se algo nos acontece que, à primeira vista, pode nos parecer como um resgate de sofrimento, na verdade, esse acontecimento foi por nós mesmo programado com nossos atos indignos. Isso significa consequência e não castigo. Pois se Deus não faz a justiça que se deve fazer, faço eu. Tomo para mim esse encargo. E quem disse para você que não serei eu o encarregado da justiça divina? Você sabe que isso não é verdade. Sabe que está agindo apenas com a finalidade de se vingar, quando Deus age no intuito de ensinar. Além do mais, como já lhe disse, você está aprisionado por esse ódio que, pela maneira de se trajar, remonta a muito tempo pelo menos, mais de um século. Isso é verdade. Há muito tempo venho procurando por ele e agora que o encontrei. Agora que o encontrou você resolveu se aprisionar a ele. Que história é essa de aprisionar-me?
Você se encontra aprisionado, sim, porque não consegue pensar em outra coisa na vida, a não ser nessa sua vingança. E quando essa sua vingança chegar ao fim, o que pretende fazer? Ela nunca chegará ao fim. Será eterna. Isso também não é verdade. Atualmente, ele está sendo sua vítima porque ainda não se lembrou de pedir, novamente, auxílio a Deus. Quando isso ocorrer, e não acredito que vá demorar muito, porque quanto maior o sofrimento, mais perto nos encontramos de nos lembrar do Pai, certamente, encontrará a resposta daquele que não abandona um filho que lhe pede auxílio, e daí você vai ficar sozinho, preso à revolta e a esse mesquinho desejo de vingar-se. Ele nunca irá pedir auxílio a Deus. Eu não permitirei. Você não conseguirá contê-lo por muito tempo. Aliás, agora mesmo, vou conversar com ele e convencê-lo dessa necessidade. Olha, já lhe disse para não se meter onde não foi chamado. Se quer saber, tenho poderes para trazê-lo para o lado de cá, viu? Ou se não, você acha que não desencarnará um dia? E o que fará quando se encontrar comigo? Olhe, meu irmão, você tem razão em dizer-me que um dia irei passar para este plano espiritual. Na verdade, a cada dia que passa, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, nós, encarnados, nos encontramos cada vez mais perto de volvermos à verdadeira vida que é a espiritual, mas não se esqueça que isso também está acontecendo com você. Comigo, não seja tolo. Como iria desencarnar novamente? Eu não lhe disse que você irá desencarnar ou que a cada dia que passa, está a um passo cada vez menor de desencarnar. O que estou lhe dizendo é que a cada segundo, você se encontra a um passo cada vez mais próximo de se reencarnar. Voltar à carne, entende? Sim, você entende. É um espírito inteligente e conhece isso. Agora eu lhe pergunto, como imagina que irá ser a sua reencarnação? Tem alguma ideia? Não quero falar nesse assunto. Ah, você não quer falar sobre isso. Mas isso é por demais lógico, ou pensa que irá ficar por muito tempo nessa vida espiritual, fazendo o que bem entende. Você irá reencarnar, sim. E lhe pergunto, tem alguma ideia de como isso será processado, com todos esses débitos que vêm angariando e enchendo o seu coração? Eu não quero retornar à carne. Nunca. E como vai impedir? Ou pensa que poderá burlar os desígnios de Deus? Agora, é importante que pense bem em como isso irá acontecer. Como lhe disse, com todo esse ódio que vem instilando em você mesmo, nesse seu aprisionamento voluntário a este pobre homem. Pobre homem, você sabe o que ele fez comigo e com minha família. Você quer saber? Isso é passado, meu irmão. Passado. Veja o que ele já está sofrendo por causa do que cometeu no pretérito. Nesse momento, Cláudia passa a intuir na mente de Luar o ocorrido na vida pregressa desses dois espíritos e Luar continua. Veja o que está acontecendo com ele, um andarilho solitário, longe da família, sem ninguém que lhe possa dar alegrias. E já que falou em sua família, por acaso sabe onde se encontram os seus próprios familiares? Sua esposa, seus filhos que com você conviveram nesse passado que você insiste em não esquecer. Sabe o paradeiro deles? Não, não sei. O que sei é que preciso me vingar. Veja até onde chegou o seu desmando. Aprisiona-se num torpe sentimento de vingança e nem sabe por onde andam aqueles a quem muito amou. E que ainda amo. Diz que ainda os ama. Mas onde estarão eles? Eu não sei. Pois eu vou lhe dizer, com o consentimento de outras entidades presentes e que querem auxiliá-lo. No século passado este homem, por um mesquinho sentimento de orgulho ferido, assassinou-os todos, mas em pouco tempo arrependeu-se do que havia feito e viveu amargos dias de muito sofrimento, porque o arrependimento é um dos maiores sofrimentos que existem. Você e sua esposa, revoltados com o que lhes acontecera, menos suas inocentes crianças, passaram a persegui-lo até que ele se suicidasse, não foi? Foi e foi bem merecido. Ele ficou muitos anos preso no vale sombrio daqueles que insurgem contra a própria vida. E não ficaram satisfeitos, acharam que deveriam supliciá-lo ainda mais. Acontece que, com o passar dos anos, este nosso irmão aqui, lembrou-se de Deus e a ele recorreu, solicitando uma nova chance. Socorrido por emissários de Jesus, foi levado a um local de aprendizado e refazimento.
Quando se encontrou em condições de fazer algo em favor daqueles a quem tinha prejudicado, dispôs-se a socorrê-los. Com a ajuda de sua mãe, tentou resgatá-los do antro de ódio em que viviam, porém somente conseguiu libertar a sua mulher, isso depois de muito tempo. Reencarnaram os dois, ele primeiro, e ela e mais seus filhos, hoje, são filhos dele. Minha mulher e meus filhos, nasceram, reencarnaram como filhos desse assassino. Isso mesmo. Pois não acredito. Prove-me. Cláudia nesse instante fala com Luar e este transmite ao espírito: tenho amigos aqui que poderão levá-lo para vê-los. Apesar da outra constituição física que envergam, da outra aparência que exteriorizam, você facilmente os reconhecerá. E o que ele está fazendo aqui, neste albergue? Por que não está junto deles? Porque, por força do resgate, que nada mais é do que um ensinamento e nunca um castigo, eles se encontraram como pai e filhos. Ele, tendo que sacrificar-se, trabalhando longe da família e dormindo em albergues para diminuir as despesas e pouco se alimentando para poder sobrar um pouco de dinheiro para sustentá-los. E sua mulher do passado e mais seus filhos, meu irmão, aprendendo, nas vicissitudes, o valor da moeda bem dirigida. Ela, pelo descaso para com os necessitados, tempo em que era casada com você e que somente pensavam em vocês próprios, donos que eram de extensa faixa de terra, com a qual exploravam muitas pessoas que viviam sob a sua proteção. Seus filhos, por débitos de outro passado. Não posso crer. Pois irá vê-los pessoalmente e não procure afetar-lhes mais a vida, pois que, apesar da pobreza em que vivem, são felizes com o pouco que têm. E a esposa dele? Desencarnou ao dar à luz o seu último filho, deixando-o sozinho para cuidar das 3 crianças. Meu Deus, havia-me esquecido totalmente deles. O ódio, meu irmão, nos torna cegos. Quer dizer que ele, aqui, é quem está cuidando de minha mulher e de meus filhos. Sim. Quero vê-los. Então, abra bem os seus olhos e procure ver estes espíritos que estão aqui ao meu lado. Veja. Eu os estou vendo. Deverá acompanhá-los. Eles o levarão até seus antigos familiares. E ele também irá. A visão de seus filhos fará com que se anime mais para o trabalho. Agradeço-lhe muito por isso. Pois não me agradeça e, sim, a Jesus e a seus mensageiros. Obrigado, meu Deus. Estou pronto para ir. Vá, meu irmão, e assim que tiver visto os seus do passado, será levado para um local de refazimento e aprendizagem para que possa retornar e trabalhar em benefício daqueles a quem tanto prejudicou com a sua vingança. Eu farei tudo o que for necessário e o que estiver ao meu alcance para auxiliá-los e a você também, meu amigo, meu irmão. Dizendo isso, a um sinal de Cláudia, parte rumo ao destino que lhe é reservado, acompanhado de alguns espíritos socorristas, permanecendo, ali, Cláudia e seus amigos. Luar faz uma prece de agradecimento ao Deus por ter sido útil e sua atenção é chamada para um outro local situado acima de sua cabeça. Capítulo 20. O que será que está acontecendo lá? Parece-me ouvir um canto. Vamos até lá, Luar, convida Cláudia. No mesmo instante, Luar se vê acompanhado pela moça e mais 4 entidades, no interior da igreja, localizada num pavimento acima. Apenas a luz dos postes de iluminação ao redor da igreja a ilumina, atravessando seus vitrais coloridos, mas a visão mais dilatada do espírito emancipado pelo sono, aos poucos vai conseguindo divisar melhor o interior daquela nave. Várias entidades espirituais ali se encontram rezando, a maioria se lamuriando e rogando a Deus que as leve para o céu. Outras tantas, estas plenas de luz, encontram-se ao lado dessas, tentando falar-lhes ao coração. No centro da nave, uma senhora, vestida de preto, canta um hino de louvor. O que está acontecendo aqui? Pergunta Luar a Cláudia. São espíritos desencarnados que para aqui vêm com a intenção de que Deus os eleve aos céus. E o que acontecerá com eles? Irmãos nossos estão tentando auxiliá-los, mas encontram-se tão presos em si mesmos e na religiosidade externa, que não conseguem vê-los, nem ouvi-los. Mas isso acontece com todos os que professam esta religião. Pergunta inocentemente Luar, já que, com todo o seu conhecimento espírita, conhece a resposta. Apenas viu-se, de repente, diante de uma cena diferente para ele. De maneira alguma, Luar.
Aqueles que são bons e que fazem o bem, independentemente da religião que professam, têm o socorro quase que instantâneo, assim que desencarnam, porém, alguns, como estes, e isso ocorre em todas as religiões, não conseguem libertar-se da parte externa do culto sem o uso do coração e não veem outra saída senão a de continuarem orando, mecanicamente, preces decoradas e sem o sentimento que é a base de qualquer invocação a Deus. Nesse momento, Luar vê um padre entrar na igreja, acompanhado de um senhor magro, grisalho, carregando uma cruz dourada nas mãos. Ambos possuem o fio luminoso dos que se encontram desprendido durante o sono físico. Um padre. Esse é Padre Ferreira, Luar. Vem para cá todas as noites a fim de auxiliar essas infelizes criaturas. Junto dele está seu Medeiros, que sempre o auxilia nesses momentos. Seu Medeiros é o homem que tenho que encontrar amanhã. E o que o padre vai fazer? Vai conversar com todos estes necessitados. Ouça. O padre sobe ao altar e vira-se de frente para os espíritos que se encontram ajoelhados. Meus filhos, começa. Nesse instante, a maioria que se encontrava com a cabeça baixa ou com o rosto coberto pelas mãos, ergue o olhar e o sussurro é um só. Vejam, é o Padre Ferreira, graças a Deus. Padre, Padre, grita alguns. Salve-nos. Peça a Deus que nos acolha no paraíso. Esses são os que têm consciência de que já desencarnaram, mas que têm pouco ou nenhum conhecimento das coisas da vida e de Deus, porque alguns perguntam atônitos, parecendo não entender o que está acontecendo. Mas o que o Padre Ferreira está fazendo aqui? Ele não morreu. Veja aquele fio de luz que sai de sua fronte e perde-se em direção à casa paroquial. O que será isso? Outros que não se aperceberam que já não possuem mais o corpo material, mas se surpreendem ainda com as palavras daqueles. O que ele está dizendo? Pergunta uma senhora a um homem que se encontra ajoelhado ao seu lado, o que significa isso? Eu me encontrava no hospital e, de repente, vi-me pelas ruas da cidade e vim ter a igreja. Fui até minha casa e meus filhos parecem não me ver. O que está ocorrendo?